O empregador tem a obrigação de aceitar atestado de acompanhamento médico? Se você não sabe disso, vai saber a resposta correta agora. Tudo bem, Josevaldo? Como vai? Tudo bem? Bom, o empregador tem a obrigação de aceitar o atestado de acompanhamento médico? Muita atenção, né? Tem alguns casos, né? O fato de que, porventura, o filho, o cônjuge ficaram doentes, né? E o empregado teve que acompanhar no médico, numa urgência médica, numa consulta médica. E aí, quando chega o funcionário, muitas das vezes, não vem trabalhar, né? Chega atrasado por conta que foi acompanhar o seu dependente ou cônjuge, enfim. Cônjuge, dependente, filho, são tudo a mesma coisa, mas que é importante se atentar, né? O empregador é obrigado a adotar as faltas, né? No caso, abonar as faltas que, por determinação legal, não podem ocasionar perda da remuneração desde que formalmente comprovada pelo atestado médico, né? Ou seja, você trabalhador tem que trazer, né, o atestado de acompanhamento e entregar ao empregador, né? Lá a legislação, alguns requisitos para que o atestado médico tenha validade perante a empresa. No entanto, não são raros os casos que os empregados se utilizam destes atestados para ausentar-se do trabalho, mesmo sem apresentar nenhuma patologia que justifique a ausência, né? Tem casos até, por exemplo, é muito interessante, é muito importante que o empregador chegue até, eu confesso que sou adepto até à fiscalização dos atestados, né? Que todo mundo sabe que ainda existe uma fábrica de atestados médicos, né? A gente vê, inclusive lá na empresa de contabilidade, né, como nós trabalhamos com várias empresas de contabilidade, várias empresas lá na contabilidade, que são nossos clientes, né? Então, os empregados, de forma que não é boa, né, compram atestado, aí a gente, quando muitos dos casos vê uma rotina da entrega de atestado que o funcionário tem feito, e aí o que é que ocorre? Tem que ser fiscalizado, e lá pega o atestado, vai na unidade, né? Às vezes eu tive caso lá de um funcionário de uma empresa chegar a falsificar atestado, né? E aí, detectado isso, a empresa teve que fazer o quê? Punir o empregado, né? Com justa causa, porque ele fabricou o atestado médico. E aí, infelizmente, né, pela desonestidade dele, ele acabou tendo justa causa e também recebeu processo criminal por falsificação, né? Então é interessante que observe, que verifique se realmente está verídico, logicamente que isso é questão até de princípios, né? Mas infelizmente alguns empregados, para faltar, né, às vezes tem algum compromisso particular, aí fabrica aí, compra um atestado, né? E aí, então, o que é que diz a legislação? Né? A legislação trabalhista ou previdenciária não previa a questão do abono de faltas no caso do empregado se ausentasse do trabalho para acompanhar seu dependente em consulta médica ou internamento, independente da idade ou condição de saúde. Entretanto, esta situação teve alteração a partir de 2016, recente, né, o ano passado, né? O atestado médico para abono de faltas ou trabalho tem limitações regulamentadas por lei, né? O decreto 27 de 048 de 49, que aprova o regulamento da lei
605 de 49, em seu artigo 12, parágrafo 1º e 2, dispõe sobre as formas de abono de faltas mediante atestado médico. Artigo 12, parágrafo 1º. A doença será comprovada mediante atestado passado por médico da empresa ou por ela designado e pago. Né? Parágrafo 2. Não dispondo a empresa de médico da instituição de previdência a que esteja afiliado, o empregado por médico do serviço social da indústria ou do serviço social do comércio, por médico de repartição federal, estadual ou municipal, incumbido de assuntos de higiene ou saúde ou inexistindo da localidade médica nas condições acima especificadas, por médico do sindicato a que pertença o empregado ou por profissional de escolha, desde que os atestados médicos de particulares, conforme manifesta a ação do Conselho Federal de Medicina, não devem ser recusados, exceto se for o reconhecido favorecimento ou falsidade na emissão assim estabelecido, né? O atestado médico, portanto, não deverá, a priori, ter sua validade recusada, porquanto estarão sempre presentes nos procedimentos do médico que o forneceu a presunção de lisura e perícia técnica, exceto se for reconhecido favorecimento ou falsidade na sua elaboração, quando então, além da recusa, é acertado requisitar a instauração do competente inquérito policial e também a representação no Conselho Regional de Medicina da instauração do indispensável procedimento da administração disciplinar. Portanto, atestado para abono de faltas no trabalho deve obedecer aos dispostos legal, mesmo quando emitido por médico particular, a priori deve ser considerado pelo médico da empresa ou junta médica de serviço público como verdadeiro para presunção da lisura e perícia médica, né? A legislação trouxe novidades quanto ao abono de faltas em virtude de atestado de acompanhamento médico, aquele que é fornecido à mãe ou ao pai que acompanha o filho ou o cônjuge, que até o médico, por meio da Lei 13.257 de 2016, que inclui os incisos 10 e 11 no artigo 473 da CLT. Né? Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. O inciso 10. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez da sua esposa ou companheira, inclusão dada pela Lei 13.257 de 2016. E o inciso 11, por 1 dia por ano para acompanhar filho até 6 meses, notem, filho até 6 meses, né? Melhor, 6 anos, corrigindo, em consulta médica, incluída também pela Lei 13.257. Então, é importante que se atente ao tempo, né? A questão do tempo de 1 dia apenas para acompanhamento filho, isso 1 dia por ano, né? A JA está localizada na Rua Apropriar, número 413, no centro de Aracaju, né? Nossos telefones são 79-3214, 3459, 98107, 6883. Somos especializados em contabilidade pública, privada, previdenciária, eleitoral, condominial, né? ONG e sindicatos, né? Acompanhe nas nossas redes sociais, @JEA Assessoria Contábil, Instagram, Facebook, nosso site www.jaassessoriacontábil.com.br. Muito obrigado. Viram como é importante vocês atentarem para as informações passadas por Josevaldo Mota? O nosso programa fica por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com fé em Deus. Mas continuem conosco que vem aí a sequência do nosso Entre Amigos, tá?